Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista sem paywall. Fato do dia: radicais islâmicos no Brasil. Não, gente, tá longe. Eu vou trazer aqui para você. Recordar é viver, fatos recentes, para a gente se informar. Mas não é no desespero, a gente não faz nada aqui na gritaria. Nada, vocês já sabem como é que é nosso método. A gente tem um exercício diário para nossa mente, que consiste no seguinte: eu te digo os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: radicais islâmicos no Brasil. Atenção aqui para a notícia do Antagonista. Sheik do Hezbollah, que radicalizava brasileiros, é eliminado no Líbano. Vocês acompanham o Antagonista, já sabem que Israel está fazendo uma operação para eliminar os chefes do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. É um grupo terrorista que domina, inclusive, várias partes do Líbano e que manda mísseis diariamente. No norte de Israel tem feito vários ataques, isso sistematicamente ao longo dos anos e mais depois do 7 de outubro do ano passado. Vocês sabem dos ataques que foram feitos. Israel se defendeu com operações de inteligência muito precisas. Uma, aquela dos pagers, da comunicação interna dos terroristas. A outra dos walkie-talkies, que foram explodidos. Israel tinha uma empresa de fachada que forneceu para eles esses equipamentos de comunicação interna da rede de terrorismo e explodiu esses equipamentos. Bom, essas operações continuam. E aqui, olha, o Sheik Ali Hassan Abuaia, tem a fotinho dele aqui, vamos ver a foto que o Antagonista conseguiu. Foi neutralizado durante os ataques israelenses ao Líbano. Sabe onde ele já trabalhou? Sabe onde ele trabalhou? No Colégio Islâmico Brasileiro e na Mesquita do Brás, aqui em São Paulo. E não foi pouquinho, não. Foi de 2006 a 2011. E aqui, olha, eu vou ler a matéria do Antagonista, da Cruzoé, com a fala do pesquisador italiano Emanuele Ottolenghi, que é especialista em Hezbollah na Fundação para a Defesa das Democracias. Abuaia ensinava crianças e jovens brasileiros a versão iraniana e militante do islamismo xiita. Como um clérigo trabalhando para o Hezbollah no departamento internacional, sua função era ir até as comunidades xiitas ao redor do mundo, como no Canadá e no Brasil, para convencer as pessoas a apoiar o grupo terrorista e o Irã. Nas escolas, ele ensinava uma visão de mundo alinhada com o Hezbollah e a teocracia iraniana. Ele também tinha a função de contribuir para o financiamento do Hezbollah e coordenar eventos de apoio à população. E aí eu te pergunto, quem são os alunos deste homem que estão circulando aqui pela bela cidade de São Paulo? A gente teve várias manifestações na internet pelo martírio de Abuaia nos últimos dias. Teve uma vigília em homenagem a ele na Mesquita do Brás, aqui em São Paulo. E mais, Rodrigo Jalou, que é candidato do PT a vereador de São Paulo, tendo como mote a causa animal, defender bichinho, tipo Luísa Mel. Ele disse o seguinte: em meio aos conflitos no Oriente Médio, hoje recebi a triste notícia do martírio do meu mestre, a pessoa que me abriu as portas para estudar e ser alguém, também que cuidou de mim e me defendeu a todo momento. Sheik Ali Abu Haya. Tá lá, ó, a foto dos dois. Ele é candidato a vereador
aqui em São Paulo. Bom, mas é esse o único caso? Não. Existe uma preocupação mundial com lugares em que os grupos terroristas se estabelecem pela facilidade de ter laços com os governos, pela facilidade de lavar dinheiro e pelo caos. Aqui eu vou trazer um outro caso, que é a prisão de um financiador do Hezbollah aqui no Brasil, Assad Ahmad Barakat. Vocês sabem quando é que isso começa? Olha como fica um tempo. Em 1995, 25 de janeiro de 95, aniversário de São Paulo, um anexo à Ordem Executiva 12947 do governo dos Estados Unidos listou o Hezbollah como grupo terrorista especialmente designado. Ele se tornou, pelo Departamento de Estado, uma organização terrorista estrangeira em 1997. Em 31 de outubro de 2001, o Hezbollah foi designado como terrorista global especialmente designado sob outra ordem executiva, 132.224. E aí, este cidadão Barakat, Assad Ahmad Barakat, ele foi, durante muito tempo, tesoureiro do Hezbollah. Ele seria o vice do diretor financeiro do Hezbollah, Ali Kazan, e o principal contato para o secretário-geral do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, que é esse que no noticiário a gente está acompanhando. Nesse momento em que eu estou aqui, eu não sei se ele também foi neutralizado hoje pelas forças israelenses, mas esse Hassan Nasrallah era, ou é, o grande chefe do Hezbollah. O principal contato dele era o tal do Barakat, que era vice de um diretor financeiro. E que morava onde? Onde esse homem morava? No Brasil, isso mesmo. Em junho de 2002, ele foi detido aqui no Brasil a pedido do Paraguai por suspeita de sonegação fiscal e associação criminosa. Ele ficou 6 anos preso por esse crime. Cumpriu a sua sentença. Eu não sei como direito ele volta à atividade e é novamente preso somente em 2018. Vamos ver essa história aqui. A polícia brasileira prendeu um libanês que os Estados Unidos acreditam ser um dos maiores financiadores do grupo militante Hezbollah. Assad Ahmad Barakat é procurado no Paraguai, acusado de lavagem de dinheiro na Argentina, e poderá enfrentar a justiça brasileira ou ser extraditado para o Paraguai, como explica a reportagem. A Justiça do Paraguai apreendeu na loja dele fotografias e cartazes que mostravam a ação de terroristas e também do treinamento de homens-bomba, além de carnês para arrecadar dinheiro junto aos simpatizantes do Hezbollah. Assad Barakat já tinha sido preso em 2002 aqui em Foz, acusado de sonegação fiscal e também associação criminosa. Ele foi expulso e cumpriu 6 anos e meio de prisão no Paraguai. Então, olha, ele de novo estava lá em Foz do Iguaçu. Ele foi preso por falsidade ideológica. Ficou detido na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba e a extradição dele para o Paraguai foi liberada no dia 4 de junho do ano de, deixa eu até checar aqui, do ano de 2020. Em 4 de junho de 2020, ele foi extraditado para o Paraguai. O advogado dele queria anular a extradição e colocá-lo em liberdade. Ele foi, na verdade, preso por falsidade ideológica, não pelo Brasil. O Paraguai tinha emitido já um pedido de prisão por falsidade ideológica, mas também, concomitantemente, havia um alerta internacional emitido por ele. A Polícia Federal informou que, segundo a Unidade de Informação Financeira na Argentina, os membros do chamado Clã Barakat
lavavam dinheiro em cassinos de Puerto Iguaçu. O Ministério da Justiça acrescentou que o tal do Barakat é apontado pelo governo dos Estados Unidos como financiador do Hezbollah. O governo argentino já tinha bloqueado os bens de todos da família Barakat na região ali da Argentina, e eles são suspeitos de lavar dinheiro e de se meter com criminalidade organizada na Tríplice Fronteira, que seria um dos points do Hezbollah aqui no Brasil. A gente teve recentemente um caso de 2 pessoas presas aqui no Brasil, brasileiros acusados de ligação com o Hezbollah, de terem sido treinados no exterior e que estavam stalkeando judeus, seguindo judeus. Quando chega na justiça, esse aqui é o advogado de um deles, Jean Carlos de Souza, falando que ele nem sabia o que é Hezbollah. Nossa, imagina, não sabe. Isso é um subjetivismo absurdo. Qual a base? Quando fazer um ato terrorista exige um planejamento mínimo, um entendimento mínimo. Jean não é libanês, não tem parente libanês, não fala a língua libanesa. Sequer ontem, ele falando com ele não sabia nem o que era Hezbollah, nem Hamas, ele não sabia nada sobre isso. O outro preso, Lucas Passos de Lima, ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão. Eles foram presos em 2023 na primeira fase da Operação Trapiche da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou uma operação para interromper atos preparatórios de terrorismo no Brasil. Não estamos falando aqui de lavagem de dinheiro. Atos preparatórios de terrorismo. A operação conduzida com agências internacionais, como o Mossad, tinha como alvos os suspeitos de ligação com o Hezbollah, que planejavam ataques contra sinagogas e prédios da comunidade judaica no Brasil. Os atentados incluíam a Embaixada de Israel em Brasília. Esses presos, eles já tinham viajado ao Líbano para receber treinamento. A pena por integrar organização terrorista e atos preparatórios de terrorismo é de até 15 anos e 6 meses de reclusão. Mas, gente, isso é um problema do terrorismo internacional aqui. Outro caso, recente. Vamos ver aqui a matéria do Antagonista, que é agora, de junho. Em junho de 2024, deste ano, um palestino teve entrada barrada no Brasil, suspeito de integrar o alto escalão do Hamas. Ele partiu de Doha, no Catar, esse país que a Janja visitou recentemente, se emocionou muito. Ele partiu de lá com a mulher grávida de 7 meses, um filho de 6 anos e a sogra de 69 anos. Os familiares dele não são palestinos, são cidadãos malaios, portanto não precisam de visto para entrar no Brasil. Eles começam essa viagem por Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia, Catar, Brasil. Este homem está na lista do FBI de terrorista. A suspeita das autoridades é de que ele tenha feito a viagem para a mulher ter o filho no Brasil e garantir a permanência dos familiares aqui. Segundo a Polícia Federal, esse é um modus operandi de membros do Hamas. Tem um filho aqui no Brasil, vira cidadão brasileiro e eles ficam. E eu vou aqui recuperar o que o Papo Antagonista falou sobre esse caso. Muslim Imran é o nome que aparece em uma lista de 6 porta-vozes do grupo terrorista Hamas, recomendados pelo canal Hamas Online, que é do próprio grupo terrorista. Produção, vamos colocar a imagem também dessa lista aí divulgada pelo Hamas Online. A gente já vai exibir aí para vocês. Ele está ali como o 6º nome e você tem ali a mensagem: caros jornalistas e produtores de entrevistas. Em anexo estão os nomes daqueles que podem falar em nome do Hamas em inglês. Vocês estão vendo ali a setinha para o Muslim Imran.
E numa foto de 2019, você vê o Muslim Imran, o terceiro a partir da direita, tá pegando ali no sentido inverso, terceiro a partir da direita. Ele tá com um paletó mais cinza, né? Aparece uma camisa azul clara dentro, tem a barbicha. Ele aparece ali acompanhado de líderes seniores, veteranos do Hamas, como o Khalid Mishal, o terceiro a partir da esquerda, e o Izzat al-Hashek, o quarto a partir da esquerda. Isso ocorreu em reunião da delegação do grupo terrorista com o então primeiro-ministro da Malásia, o Mahathir Mohamad, que é o segundo a partir da esquerda, lá em Putrajaya, capital administrativa do país, ao sul de Kuala Lumpur. E nessa foto, você tem ali, com o nome Muslim Imran, a legenda na imprensa local. Quer dizer, ele aparece em diversas páginas na internet com esse nome, é o mesmo cidadão que tentou entrar no Brasil com a sua família e foi barrado. E o deputado petista João Daniel é aquele que se reuniu em maio desse ano com Bazen Naim, membro da ala política e porta-voz do Hamas, e com José Marcos Said Tenório, extremista que debochou de uma refém do grupo terrorista. Tem essa imagem aí, produção? Vamos colocar também. Tá aí, ó, o Said Tenório, que é aquele que debochou da refém, é o segundo da esquerda para a direita. E aí você tem o João Daniel e também o Bazen ali no meio. Então, o PT saiu em defesa agora desse outro palestino, que agora tem provas de vínculo direto com o Hamas. Na foto ali, o João Daniel é o quarto da esquerda para a direita, o Bazen Naim é o terceiro da esquerda para a direita. Se não ficou claro, a gente mostra aí de novo. Bom, uma juíza da 5ª Vara Federal Criminal aqui de São Paulo resolveu deportar. Trouxeram ali o material todo, Polícia Federal, Ministério Público Federal, falando, integrante de grupo terrorista. Voltou todo mundo para Malásia. Foi todo mundo embora. E aí, ele publicou uma nota internacional falando, olha, vários parlamentares e ativistas brasileiros brigaram uma dura batalha política e midiática contra o influente lobby sionista no Brasil. E isso ainda continua. Aí diz que o advogado de defesa dele não teve tempo para rebater as acusações e alegações sem base que violam a Constituição brasileira, que dizem que o Brasil respeita a lei internacional. E a lei brasileira não vê a resistência palestina como terrorista. O cara do Hamas falando. Cara, não é qualquer cara. Alto escalão do Hamas. Mas o governo nunca celebrou o Hamas. Aqui, olha. Eu não sei se vocês se lembram. Esse Said Tenório, que é uma pessoa que teve muitos cargos importantes, na época era assessor de um deputado, chegou a ser recebido pelo ministro Alexandre Padilha, o vice-presidente do Instituto Israel-Palestina, no 7 de outubro, diante dessa foto aqui da Naama Levi, que é esse vídeo, eu não vou passar o vídeo aqui, que eles tiram a Naama Levi do porta-malas de um jipe pelo cabelo para pôr no banco de trás, com as mãos amarradas, e a gente vê a calça manchada na altura das nádegas. A Naama, até hoje, é refém do Hamas, vai fazer um ano. O que ele disse? Isso é marca de merda. Se achou nas calças, acrescentando um emoji de risada. Foi demitido. Logo em seguida, em 23 de janeiro de 2024, ele foi chamado para participar da mesa redonda Direitos Humanos, Liberdade Religiosa e Laicidade do Estado, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos. Olha a fotinho aqui. E aí, PCO nem vou citar, que já tem outras narrativas do PCO encontrando com o pessoal do Hamas. Olha o PSTU, o que está defendendo ultimamente. Eu queria deixar uma mensagem de solidariedade para vocês em nome do meu partido, do PSTU. Vocês sabem que o PSTU é uma organização de esquerda
que não tem vergonha de dizer que está na mesma trincheira daqueles que fizeram o 7 de outubro, a resistência palestina liderada pelo Hamas, que recolocou a causa palestina na agenda internacional. Nós também somos a esquerda que acha que não tem solução de paz para o Oriente Médio, senão por fim ao Estado de Israel. Enquanto existir o Estado de Israel, nunca vai ter paz. E por isso que a gente defende a Palestina livre do Rio Mar. Nós também somos aquela esquerda que faz cobrança para todo lado, né? Então toda vez que eu encontro aqui o embaixador da Palestina, eu sempre cobro ele que a autoridade palestina tem que parar os acordos de cooperação de segurança com o Estado de Israel. Acabou? Não, não acabou. Vejam essa notícia. O Talibã quer entrar nos BRICS. Verdade. O Talibã confirmou que pediu formalmente a Brasil, Rússia, China e África do Sul para se juntar à próxima cúpula dos BRICS, sediada na Rússia. O objetivo é abrir caminho para a sua entrada oficial no grupo. Vai haver uma reunião dos BRICS em 22 a 24 de outubro em Kazan, no sudoeste da Rússia. O bloco acolheu também Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E aí diz Hamdullah Fitrat, que é o porta-voz adjunto do Talibã, numa mensagem de vídeo: o BRICS é um fórum econômico importante, como uma economia em desenvolvimento. O Afeganistão precisa se juntar a essas reuniões econômicas. O Emirado Islâmico está buscando uma presença no próximo fórum do BRICS e o pedido foi formalmente comunicado à nação anfitriã. O título oficial desse governo do Talibã lá em Cabul não é reconhecido pelas outras nações, mas mesmo assim ele pediu para entrar no BRICS. Não sei se vocês sabem, tudo que vocês já sabem de Talibã, de burca, de mulher não pode ir, não pode frequentar a escola, mulher não pode ter profissão. Recentemente, eles tomaram medidas até contra os homens, tá? Os homens eles têm que ter 1 palmo de barba, não podem copiar nenhuma roupa ocidental, porque senão também é coisa que vai assim, até a pena de morte. Bom, e com essa medida que é algo... Enfim, eu não sei como classificar. Estou aqui trazendo os fatos. A voz da mulher foi proibida em público pelo Talibã. É proibido a voz feminina. E é por isso que as mulheres afegãs pelo mundo, porque várias já fugiram, elas estão fazendo esse protesto aqui para que o Talibã, que agora está querendo entrar nos BRICS, seja ostracizado pela comunidade internacional, para que a comunidade internacional não ajude o Talibã. International community. International community. Stop supporting Taliban. Stop supporting Taliban. International community. International community. Stop supporting Taliban. Stop supporting Taliban. International community. International community. Stop supporting Taliban. Stop supporting Taliban. International community. International community. Stop supporting Taliban. Stop supporting. Aí, a gente fica se perguntando, por que esses grupos de terrorismo, fundamentalismo religioso vão procurar a América Latina, que é tão livre, é cristã, base cristã? O que esses caras estão fazendo aqui? Não é só a questão religiosa. Tem a questão política e a questão financeira. E eu não vou explicar aqui, eu vou trazer o professor Roque. Reni Ozi-Cuquier, numa live que ele fez uns anos atrás, ele explicou o modus operandi do Hezbollah na América Latina. E essa proximidade do Chávez com o Irã abre o caminho para a relação do Hezbollah com a Venezuela. E aí a gente soma isso
Há um outro mecanismo, um modus operandi do Hezbollah, que ao longo dos anos vem se desenvolvendo na América Latina, que era o seu contato com as organizações criminosas locais, os cartéis de droga, e um deles são as Farc, na Colômbia. Então, o regime do Maduro e do Chávez já sempre apoiaram as Farc, e aí o Hezbollah vê ali uma simbiose, uma oportunidade de se aproximar da Venezuela. A Venezuela abre espaço para o Hezbollah e para o Irã, obviamente, dá inclusive campos e locais de treinamento, permite que o Hezbollah comece a operar com as suas, ações de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, em conexão com as Farc e com outras organizações criminosas, no Brasil, claro, com o PCC, mas é ali que começa a consolidar isso. E depois que o Chávez morre e o Maduro toma o poder, ele fica mais fragilizado e ele precisa ainda mais do apoio dessas milícias, desses outros grupos, desses países que ajudam ele a se manter no poder. E aí nós estamos falando dos russos, nós estamos falando do Irã, o Irã com a sua milícia, com as forças Quds, que são o braço da Guarda Revolucionária, que atua em operações fora do país, né? Então, a gente sabe que o Irã tem as suas milícias, os Bashirs, que atuam dentro do país, e tem as Quds, que estão fora, que estão na guerra da Síria, em vários outros lugares aí, no Iêmen, e estão na Venezuela. E com isso, o Hezbollah vem junto. Então, a Venezuela passa a depender muito do apoio, tanto de Irã, Cuba e Rússia, e aí com o Irã vem junto o Hezbollah. Então, você tem ações de inteligência, milícias, treinamentos, espaço para eles operarem no que a gente chama, dentro do jargão do terrorismo internacional, que são os safe havens, né? Ou esses paraísos, santuários. Para que essas organizações possam prosperar. Elas precisam de um ambiente desordenado, caótico, conivência e convivência com o regime que está no poder, regimes autoritários, sem Estado de Direito, sem leis, onde organizações criminosas e atividades criminosas prosperam. Isso é um ambiente propício para você recrutar simpatizantes e para você ter as suas operações de treinamento e ter uma base de possíveis ataques futuros. E o que é essa lavagem de dinheiro? Eu vou trazer para vocês entenderem como lava dinheiro, porque é uma pergunta que muita gente quer fazer e fica com vergonha. Como é que lava dinheiro? Eu vou mostrar. Isso aqui é uma investigação internacional, já de alguns anos atrás, que reuniu mais de 400 jornalistas em 88 países, 110 meios de comunicação, mostrando que ao menos 2 trilhões de dólares em operações suspeitas passaram por grandes bancos internacionais. São operações envolvendo traficantes, terroristas, ditadores e políticos corruptos. A apuração partiu de um vazamento de documentos ultrasecretos de um braço do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então, assim, se você está se perguntando como exatamente que lava o dinheiro, esse vídeo é para você. Um chefe do crime, vamos chamá-lo de Ivan, fez uma fortuna com os negócios internacionais de cocaína. Ele quer fazer parecer que o dinheiro veio de uma fonte legítima para que possa gastá-lo como quiser. Ivan cria uma empresa de fachada na Letônia que diz possuir uma cadeia de cafeterias e outra empresa em Dubai que finge fornecer grãos de café. Ele abre uma conta para cada empresa em bancos regionais. Ele sabe que eles não vão fazer muitas perguntas. A empresa de Dubai fatura com as cafeterias falsas $600 mil em grãos. Os 2 bancos regionais não podem fazer transações diretamente um com o outro. Cada um deles tem uma conta correspondente em um banco sediado nos Estados Unidos, uma espécie de conta intermediária que permite a bancos em todo o mundo processar pagamentos em dólares. Os grandes bancos ajudam a processar o pagamento em dólares para os grãos falsos. Os bancos norte-americanos movimentam trilhões de dólares para bancos regionais em todo o mundo todos os dias. Na maioria das vezes, eles simplesmente levam o dinheiro até o seu destino final. Mas o banco que processou a transferência de Ivan o classificou como suspeito. Esse banco tem algumas opções. A. Congelar ou reverter a transação e devolver a taxa de transferência. Ou B.
denunciar a transferência como suspeita aos reguladores norte-americanos, enviar o dinheiro para Dubai e cobrar a taxa. O Banco dos Estados Unidos, que processou o pagamento de Ivan, enviou o dinheiro em espécie e depois informou as autoridades norte-americanas sobre o assunto. Em 2019, as instituições financeiras norte-americanas apresentaram mais de 2 milhões de relatórios de atividades suspeitas, os SARs. A não apresentação de um SAR pode expor os bancos a multas ou penalidades. O BuzzFeed News e a investigação do ICIJ descobriram que os grandes bancos liberaram mais de 2 trilhões de dólares em transações que mais tarde foram classificadas como suspeitas. Como regra, eles sempre cobraram uma taxa. Vídeo do Poder 360 aqui no Brasil. E aí? O que é que você acha disso tudo, dessas organizações terroristas aqui no Brasil? O que você pensa sobre isso? Calma, que antes da gente opinar, antes de você opinar e antes de eu opinar, nós vamos para as narrativas. Vocês acham que o genocídio de Israel não para? Não contentes em promover o genocídio dos palestinos, agora estão promovendo o genocídio dos libaneses e levaram ao martírio uma pessoa que prestou serviços aqui no Brasil, que é o mentor intelectual e espiritual de muitas pessoas. Mas vocês sabem como é que é sionista? Eles são islamofóbicos e é por isso que estão com essa historinha de terrorismo. Ninguém acredita nisso. Estão falando Hamas é terrorista. Hamas não é terrorista oficialmente. Se ameaça a minha existência, serei resistência. Eles são a resistência palestina ao colonialismo de Israel. Isso é algo de muitos anos e que a mídia, dominada por sionistas, tenta dizer que é terrorismo. É muita injustiça, mas não passarão. Palestina livre do rio ao mar. Olha, Lula e o PT não tem nada de bom, né? Tudo que é errado, eles estão dentro. Ai, mas estão desviando dinheiro. Eles estão dentro. Ai, mas estão fazendo assédio. Eles estão dentro. Ai, mas terrorismo. Eles estão dentro. Ai, não sei o que das Farc. Eles estão dentro. Tudo que a esquerdalha põe a mão é só mal feito. E o Lula voltou para o poder para quê? Para se vingar. Para se vingar. Para roubar de novo. Para se aliar à ditadura. Para se aliar a terrorista. E é precisamente isso que eles estão fazendo. Agora mataram um terrorista lá no Líbano. Ah, era felizão aqui? No governo de Dilma e Lula? Era felizão e não sabia? O cara ficou no governo do Lula depois da Dilma aqui no Brasil? De boaça? Um cara terrorista? Agora, você que fez cartinha pela democracia para voltar o terrorismo para o Brasil, você tá feliz? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a gente precisa de conscientização da população urgente. A gente nunca teve atentado terrorista aqui, mas os grupos terroristas estão infiltrados aqui. A Polícia Federal é diligente, mas ela já teve operação recente para prevenir atos terroristas que efetivamente estavam sendo planejados pelo Hezbollah aqui no Brasil. Eu sei que grande parte da mídia é completamente idiotizada, fanatizada e precisa ficar botando bandeirinha da Palestina e repetindo Palestina do rio ao mar para não ser cancelado. Mas a maioria da população não faz parte dessa elite frufru que não sabe nem o que significa baldeação de ônibus, que nunca foi nem para Israel, nem para Palestina, e fica falando, ai, Palestina livre. Palestina livre é Palestina livre do Hamas, é Palestina livre do terrorismo. Saber o que é terrorismo é algo importante para passar para as futuras gerações. O que dizem o Hamas, o Hezbollah, essas organizações fundamentalistas islâmicas? Muita gente pode falar, é um problema com os judeus. Não sou judeu. Os judeus são 200 e poucos mil no Brasil. Os judeus são poucos.
Não, isso aqui não vai chegar em mim. Vai chegar. Porque primeiro é o povo do sábado, depois o povo do domingo. Eles dizem, essa é uma expressão que terrorista usa muito, que primeiro eles vão aniquilar o povo do sábado, que é o povo que guarda o sábado, os judeus. E depois o povo do domingo, que é o povo que guarda os domingos, os cristãos. Qual é o objetivo dessas organizações terroristas? É implementar uma teocracia islâmica em todo o mundo. E um tipo de ditadura islâmica que no Oriente Médio é tabu. Existe um conselho de líderes espirituais muçulmanos que se reúne no Iraque e que proíbe qualquer ajuda ao Hamas, por exemplo. Até rezar pelo Hamas é proibido há alguns anos. E por quê? Porque o Hamas oprime o povo palestino de uma forma que os próprios sheiks muçulmanos do Oriente Médio consideraram desproporcional e por isso não podia nem rezar para eles. O Hezbollah é um exército organizado, com mais de 10 mil homens, que agora está sendo desmantelado por Israel. Onde esse tipo de mentalidade entra, esqueçam direitos das mulheres. Se você conhece gente que visita o Líbano, pergunta esse detalhe aqui. Quantas mulheres você via com véu islâmico tradicional 20 anos atrás, antes do Hezbollah, e hoje, depois do Hezbollah? O cenário para mulheres vai se fechando. Eu sei que a gente tem uma primeira-dama empoderada, que está de casaquinho da Palestina, que não dá direitos para as mulheres, que foi para o Catar, onde mulheres não têm direito, falar com a terceira mulher de alguém que só abre a boca quando o marido deixa. Essa dissonância cognitiva de fingir defender direito de mulher e ter uma solução, não ter solução, né? Ter esse comportamento patético, no caso Silvia Almeida, tem uma denúncia de assédio. Ah, vamos fingir que não aconteceu nada. Deixa o ministério da que denunciou financeiramente subordinado ao denunciado. Aí vai hoje lá e dá posse. Essa coisa toda da manutenção dos direitos, o governo do PT faz muito bem a parte simbólica. Isso aqui é uma reunião só de mulheres. A primeira-dama e a empoderada. Vamos subir todos juntos a rampa. Mas, na prática, o que a gente está vendo é uma aproximação com ditaduras. Isso terá reflexo. Isso não é só financeiro. Vocês vejam que nós estamos num ponto em que se quer mudar mãe e pai da declaração de nascidos vivos para parturiente e responsável legal. A mulher ela não é mais nem responsável legal, é isso? O apagamento dos direitos, ele vai sendo feito pouco a pouco. Como mostra a experiência do Irã, como mostra a experiência do Afeganistão, como mostra a experiência do Paquistão, que nos anos 1970 tinha uma vida urbana muito parecida com a nossa. É muito fácil para esse bichinho do autoritarismo pegar. E quando você tem terror envolvido, o brasileiro já é medroso. O brasileiro faz tudo por medo. Vota no Lula com medo do Bolsonaro, no Bolsonaro com medo do Lula. Imagina se o medo for de terrorista. Aí é que o brasileiro faz qualquer coisa, não vai reagir e a gente está perdido. Portanto, tem que parar essa história antes que se torne uma ameaça real. Porque se tornar, vai precisar de gente de coragem. E quantos corajosos de verdade tem no país? Pesadinho, né, para sexta-feira, mas é o que temos para hoje. O Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Eu volto na próxima segunda. Grande beijo e até lá.